A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Aqui em 2 Pedro 3,18, diz assim a palavra do Senhor: Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém nasce sendo grande, essa é a realidade. Todos os que nascem precisam de ser amamentados, de serem cuidados. E se faltar algum nutriente, com certeza, para a pessoa, para aquela criança, ela vai ter, quem sabe, algum problema, como nanismo, deficiência física ou mental, algum problema psicológico, TDAH. Isso é normal no ser humano, né? Aí eu te pergunto, será que na vida espiritual as coisas também funcionam assim? Claro que funcionam assim. Recordemos quando Jesus falou para ele que ele precisava nascer de novo, ele perguntou: eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Como é que é isso? Por quê? Porque ele não compreendia. Ele não entendia das coisas espirituais. Porém, queridos, se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, nós vamos crescer com deficiência. Você pode ter certeza. Nós precisamos cuidar da nossa fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a nossa fé precisa ser fortalecida. E nós devemos buscar nossa experiência pessoal com Deus. Cada um individualmente tem que buscar a sua experiência pessoal com Deus. Aí, queridos, ninguém vai poder colocar dúvida em nosso coração. Porque quando alguém chegar e falar algo, não é verdade isso que você está acreditando, você diz: olha, eu sei em quem tenho crido. Eu tenho experiência com Deus. Né? Então isso é que é necessário. Ninguém vai colocar dúvida em nosso coração. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Os dois são essenciais. É isso que Pedro falou aqui na segunda carta dele, no capítulo 3. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento são essenciais. Por quê? Porque a graça nos permite aceitar a redenção de Jesus Cristo sem que nós paguemos nada por isso, sabe? Não é mais necessário pagar o preço, minha gente. Tem muita gente por aí querendo pagar o preço, mas o preço pela salvação já foi paga por Jesus. Quem tem dificuldade para receber presentes sem retribuir, alguém chega e me dá um presente e eu tenho que dar outro de volta, né? Isso aí são pessoas que têm dificuldade para receber de graça. Então, automaticamente, essa pessoa vai ter dificuldade de receber a graça de Deus, de aceitar aquela graça de Deus, a salvação de graça. Não se constranja com a graça de Deus. Ela é a graça redentora de Jesus Cristo. Ele está te dando de graça, você não tem mais que pagar o preço. Agora, quem não tem conhecimento, é por isso que a gente precisa ter esse conhecimento, vai querer pagar o preço. E quando chegar em algum lugar aí que falarem, o negócio não é bem assim, tem gente que não quer pagar o preço, ela vai querer pagar o preço. Por quê? Porque ela não tem conhecimento. E o conhecimento nos impede de errar. Sabe por quê? Porque em Mateus 22, 29 diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se você conhece, se você tem conhecimento, você não vai errar, você não vai aceitar essas balelas que tem por aí, essas conversas fiadas que tem aí, das pessoas quererem, você tem que fazer assim, assim. Não, mas eu conheço a palavra. Eu estou crescendo na graça e no conhecimento. Oséias falou aqui no capítulo 4, versículo 6, que o povo é destruído por quê? Por falta de conhecimento. Mas a graça, queridos, e o conhecimento precisam andar juntos. Cresça na graça, mas cresça também no conhecimento. Eu conheço pessoas com mais de 30 anos de crente, sabe? Mas que são meninos na fé, que ainda não cresceram na presença de Deus. Quem sabe por que não procuram ir para uma escola dominical, né? Gente, é essencial aprender. Sabe por quê? Porque num culto normal, você escuta ali o pregador falando e tudo mais, você quer fazer uma pergunta, mas é falta de ética você chegar e ficar ali perguntando alguma coisa. Não dá. Agora, na escola dominical, você tem toda a liberdade de conversar.
ali com o professor, de tirar suas dúvidas. Então, para você crescer no conhecimento, você precisa frequentar a escola dominical. E mais do que isso, você precisa orar a Deus e dizer, Senhor, me ensina. Eu quero compreender o que o Senhor está falando. Porque você vê na própria Bíblia os discípulos de Jesus sem entender o que ele está falando. Quando ele disse, olha, cuidado aí com o fermento dos fariseus, minha gente. Aí eles falaram, será que é porque a gente esqueceu de comprar pão que ele está falando isso? Eles não entendiam, que eles estavam falando do exagero. O exagero dos fariseus que ficavam colocando fardo pesado nas pessoas quando eles mesmos não davam conta de carregar. Quando eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Era isso que Jesus estava falando. Mas para que a gente possa compreender isso, a gente precisa adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Outros procuram se aprofundar demais na letra, na teologia, mas não são vivificados pelo Espírito Santo. É por isso que nós precisamos orar, vigiar e estudar a palavra de Deus. Sabe? É preciso haver uma temperança, graça, conhecimento, Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para entender as coisas que são do alto. Um pouco de conhecimento, um pouco de graça, não vai fazer mal a ninguém. Não seja levado em nome de Jesus por ventos de doutrinas que tem por aí, que nos afastam de Deus e nos tiram o foco. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um. Deixa eu orar por você. Espero que você tenha entendido essa pequena reflexão que eu trouxe hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e queremos Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor nos falou hoje. Deus, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos aprender de Ti. Deus, essa pessoa que está ouvindo essa reflexão aí agora, que está estudando aqui conosco na realidade, Deus, ela tem uma certa dificuldade para entender. Mas, Espírito Santo, abre os ouvidos espirituais para que ela ouça. Abre os olhos para que ela veja, mas abre também o entendimento. Nós precisamos entender. Oh Deus, porque a Tua palavra é profunda, a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra, ela despedaça os cedros do Líbano, ela é forte. Quando o Senhor fala, cale-se toda a terra. Oh Deus, obrigada porque o Senhor nos escolheu para compreender essas coisas. Quantas pessoas cultas que tem por aí, mas não conseguem entender aquilo que nós estamos entendendo. Isso é maravilhoso, Senhor. Oh Deus, muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu carinho com cada um de nós. Eu Te abençoo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.